Bom, o webinar já começou. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um webinar organizado pela Scan. Dessa vez com a participação de uma equipe que eu adoro, que é a equipe da Mutato. Para quem ainda não conhece, a YouScan ela é uma plataforma de escuta social que é impulsionada pela inteligência artificial e ela ajuda as marcas a entender o que realmente está acontecendo nas conversas online, né? Então, nas redes, nas comunidades, nos espaços mesmo onde o público conversa de maneira espontânea. E a gente trabalha aqui dentro da YouScan para transformar esse volume enorme de dados em insights que mostram para gente o que as pessoas sentem e o que elas pensam, o que elas esperam de uma marca ou de uma figura pública, tá? Então, essa é a ideia do webinar de hoje. A gente convidou uma agência que entende muito bem como transformar esses insights da plataforma em histórias muito poderosas, que é a equipe da Mutato. Então, hoje eu estou com o Felipe, que é o diretor executivo de Estratégia Criativa e Conteúdo, e estou com a Isabela, que é a diretora de Estratégia de Dados, e hoje eles vão contar para a gente como eles desenvolveram essa parte criativa para uma campanha com a Estrela Galícia em parceria com o DJ Alok, tá? E aí eu quero começar, gente, avisando vocês que esse webinar ele é gravado. Para quem não conseguiu entrar hoje ou para quem precisa sair no meio do webinar, não tem problema, a gente vai mandar a gravação para todo mundo que se registrou, tá? E eu quero saber, gente, agora eu vou passar para a equipe da Mutato, e eu quero saber sobre o começo desse projeto. Eu não sei se vocês podem contar um pouquinho para a gente quando o projeto começou, quais eram as principais expectativas e necessidades do cliente, o que o cliente estava buscando com essa parceria. Oi, gente, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Um super prazer para a gente estar aqui e contar um pouco do nosso processo. A Isa vai trazer aqui também depois um pouquinho da nossa metodologia, de como a gente olha, enfim, para tudo que está acontecendo, e como a gente entende esses movimentos culturais como substrato para as nossas estratégias, enfim, para tudo que a gente faz. Voltando um pouco ali no briefing, a Estrela Galícia é uma cerveja, enfim, é, espanhola, né? Ela está no Brasil há algum tempo. Ela, ela não é uma marca super mainstream, então ela tem desafios ali de awareness, né? Ela tem que ainda construir sua presença junto ao público e a equipe de Estrela. é, é, Adotou uma estratégia cultural, né, um território musical para fazer isso. Então, Estrela tem como embaixadores da marca aqui no Brasil grandes celebridades do mundo da música, algumas do mundo do esporte também, mas principalmente no mundo da música. Então, a Estrela é patrocinadora de Lineker, ele foi patrocinadora da turnê Caju, é patrocinadora de Gilberto Gil, foi patrocinadora de Tempo Rei, a turnê, e é patrocinadora do Alok. Com Aura Tour. Então, Estrela tá ali se atrelando ao universo da música. Quando a gente pensa em universo da música, a gente pensa também que além de a gente ter aqui associações, construir associações positivas, a gente tem uma ótima oportunidade comercial, né? Porque esses shows também se transformam, né, numa chance da gente blindar ali o consumo. Então, as pessoas, uma vez que eu sou a cerveja oficial, as pessoas vão consumir a minha cerveja no show. Vão ter aquele momento de ver seu ídolo associado ao meu produto, né? Isso gera memória positiva, isso gera experimentação, isso gera um monte de coisa interessante para a marca e ali isso ajuda a virar ponteiro no share, né? No sell-out, no sell-in, no sell-out. Então, tendo isso em vista, né? Aí a Estrela tem toda ali um enxoval e um pensamento de como ativar esses shows. Mas pra gente caiu ali, né, o desafio de trazer, de como fazer isso com a Loki. De como a gente, é, enfim, usa ali o Alok quanto artista e como é que a gente estabelece paralelos com o conceito de estrela. Estrela é uma cerveja que valoriza o craft, eles falam sobre big craft. Então, uma cerveja que está falando um pouco de artesanalidade, né? Apesar de ser uma cerveja, não é uma cerveja artesanal, dessas que a gente conhece, uma IPA, v- enfim, diferentes tipos de cerveja, ela fala sobre uma cerveja que não é, né, ela não se pretende ser como uma Antártica, como uma Skol, ou mesmo como uma Heineken. Ela é uma cerveja mais
enfim, trabalhada. E para a gente entender ali o que que era, como é que a gente poderia associar, a gente foi buscar justamente como as pessoas olham o Alok, como os fãs olham o Alok, né? O Alok é um artista super importante, um dos maiores DJs do mundo, é, e como. Então, tem muita coisa a se analisar quando a gente vai fazer uma estratégia de de associação de um artista com uma marca, né? A gente tem que entender que esse artista, o fã, ele é uma comunidade. Antes de comunidade virar um buzzword, o fã-clube, o fandom, ele já é a comunidade original. As pessoas se reúnem ali em torno de uma paixão comum, né? Comunidade é algo, né? Quando estamos numa comunidade, tem algo que nos liga, algo que nos reúne. É, E nesse caso de um fã-clube é a paixão pelo um ídolo. Então, existem códigos, expectativas, comportamentos que esses fãs já têm em relação ao ídolo. E quando você compra, especialmente, né, para ir ver um show, você tem muita expectativa do line-up, do que vai acontecer, dos amigos que você vai, do look que você vai usar. Então tem muita coisa pra gente saber e pra gente investigar com a U-Scan. Vou deixar a Isa falar um pouco do ponto de vista dela, porque eu falo muito, então daqui a pouco eu já vou estar contando a 16ª pergunta. Mas, e é porque é um assunto que eu amo demais, que é a associação entre marca e música. Pode falar, Isa. Oi, gente, boa tarde. Não sei se você tem mais alguma pergunta, Bel. Eu posso É, seguir na, aqui. na real mesmo, eu quero entender mais a fundo um pouco como funciona a metodologia, como vocês costumam chegar nesses insights, né? A gente quer realmente entender a receita por trás das campanhas criativas desenvolvidas pela Mutato. Então, se você puder contar mais sobre isso, vai ser ideal para a gente escutar. Perfeito. É exatamente o que eu tenho aqui para falar agora. Obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Imagina. Acho que a Mutato é uma agência, né? Acho que falando um pouco da nossa metodologia, que a gente está ali há 13 anos bebendo da internet. E aí, para a gente construir essas histórias com as marcas que trazem o mundo real de fato, então a gente tem uma metodologia própria que a gente usa na hora de olhar, então, a U-Scan, né? Na hora de a gente fazer a pesquisa, quando a gente olha essas conversas, então a gente tem uma metodologia por trás que ajuda a gente a entender essa quilometragem do que a gente está vendo ali no social listening, né? Então, qual que é o segredo, basicamente? Acho que, primeiro, é entender que o que a gente está fazendo é entretenimento, e esse é o caminho para a gente não tomar skip nas campanhas, né? Então, não é só um ad de marca entrando na sua timeline, mas é um conteúdo que vai te entreter de alguma maneira. E aí, a gente mantém essas marcas relevantes nesse mundo em que linguagens e tendências surgem a todo momento, por meio dessa nossa metodologia, né? Então, a gente tem essa estrutura de execução de cultura, então, a gente tem os nossos inputs, que é tudo que a gente olha para chegar é, nesse produto final, né? Então a gente tem essa análise de social listening, que é onde entra principalmente a U-Scan. Então a gente olha desde micro, macro tendências de monitoramento, social listening, o que está gerando muito volume, ou às vezes alguém muito influente que está falando, não é um volume grande, mas é uma pessoa com relevância que às vezes acaba sendo esse drive que vai direcionar a opinião pública. Então a gente analisa tudo isso, a gente analisa também a velocidade dessas conversas, e o Scan é muito bom para isso, porque a gente consegue ter essa base histórica, então a gente consegue entender se esse assunto começou agora, se está reverberando já faz um tempo, e aí a gente faz também essa análise da comunidade no geral, né? Então, quem que é esse universo que está falando sobre esse assunto, se tem algum interesse em comum entre essas pessoas e tal, para aí a gente chegar nesses nossos outputs, né? Então, o que a gente vai criar em cima disso, né? É uma linguagem, é uma linha editorial, como que a gente vai amplificar isso? E lá a pontinha final, que é essa parte de análise de resultados e aprendizados, né? Então, quando a gente fala principalmente nessa análise de input, então, quando a gente vai olhar esses caminhos, é muito importante a gente ter em mente essa velocidade da tendência aqui para a gente aqui é muito importante, né? Então, a gente tem os momentos que são esses assuntos a muito curto prazo, então aconteceu hoje, dura 2 dias e morre o assunto. Então, tem um pico muito grande. A gente tem esses sinais que são assuntos que duram durante mais tempo. Então, ele se empurra por mais de uma semana, ele dura às vezes um ano. Então, são assuntos que vão percorrendo e acabam se tornando uma tendência maior.
E a gente tem essas forças, né, que são esses movimentos que eles chegam como essas tendências, como esses sinais, e eles acabam, de alguma maneira, mudando o status quo e se torna ali um novo paradigma, né, da comunicação como um todo. Então, quando a gente está olhando essas conversas, a gente situa muito elas dentro dessa pirâmide da cultura, para a gente entender até o output que a gente vai tomar a partir disso, né? E aí, quando a gente olha esses sinais, a gente tem o que a gente chama de anatomia do sinal, né? Então, quando a gente olha uma conversa, a gente aplica essa metodologia para entender se essa conversa tem longevidade ou não. Então, a gente chama de score do sinal. A gente olha um pouco a incidência, a aderência, a ressonância, se tem valor de entretenimento, se tem impacto social, se tem fôlego contextual. Então, a gente destrincha, de fato, esse assunto, buscando também outras fontes de dados. Então, a gente, às vezes, puxa ali análise de comportamento, ou estudos mais profundos, para entender, de fato, se é um sinal que tem quilometragem, que tem ressonância para a gente trabalhar para uma marca. Às vezes é uma campanha curta, não precisa ter todos esses pontos, mas às vezes é uma campanha que a gente vai trabalhar por um ano, então é importante a gente ter esse fôlego contextual, ter impacto social. Então, a gente trabalha muito essa nossa anatomia do sinal para aplicar tudo que a gente vê, né? E aí, dependendo do que a gente tem ali, a gente aplica uma resposta. E aí vai ser um post, vai ser um projeto, vai ser um produto. Quando a gente fala de campanha, é muito importante que a gente vá além desse primeiro P, que é o post, né? Então, eu acho que quando a gente fala de campanhas, a gente está falando de projetos. Então, são coisas um pouco maiores, que vão trabalhar collabs, que vão trabalhar séries de conteúdos. E aí, para essa campanha do Alok, a gente olhou esses sinais para ajudar a gente a construir, principalmente esse segundo P aqui, que é o projeto, foi o projeto para essa campanha de Estrela Galícia. E aí a gente entra um pouquinho, né, de como foi a pesquisa para a Estrela, essa pesquisa de social listening, como que a gente usou o UScan para chegar nesse insight criativo para a campanha que a gente desdobrou. Então, acho que o Fê já falou um pouco sobre os objetivos que a gente tinha, né, com essa campanha, que era gerar awareness, ressoar positivamente entre os fãs, então ter esse efeito PRable, e aí, de olho no Alok. Então, a gente usou aí o Scan, a gente fez esse filtrinho aqui, de olhar para redes sociais, ou a gente olhou o período de um ano, para a gente entender essa evolução dele, porque ele estava com uma turnê rodando, então para a gente era relevante entender essas reverberações das outras turnês dele. E aí, primeiro a gente viu ali quem que era o público que está ali falando com a Loki, até para entender essa similaridade, né? Essa sinergia entre o público da Loki e o público de Estrela Galícia. Acho que para a gente era importante entender esse lugar comum, então saber quem era o público que estava falando com a gente também foi muito importante aqui nesse momento. Então a gente começou olhando esse público, a gente entendeu ali qual que era esse público de maior ressonância, e aí na hora da gente olhar as conversas, a gente focou nesse público que era mais relevante para o Alok e também para a Estrela Galícia. E aí a gente viu ali as menções do Alok, então ele tem reverberação muito alta durante o ano todo, então a gente vê ali que o gráfico começa ali entre 5 mil menções, então ele tem de fato um volume grande de conversas no ano todo e esse pico super relevante na turnê dele, quando ele levou a turnê dele para Belém, né? Então, as pessoas falaram muito sobre ele trazer o carimbó, ele trazer esse techno melody, trazer a cultura brasileira para dentro da música eletrônica. Então, acho que esse foi uma reverberação que foi super relevante, foi super positiva para ele, né? Enquanto artista, se associando dessa manifestação brasileira. Acho que num momento também para a gente atual, isso foi muito relevante a gente olhar, né? E aí a gente vê essa popularidade da performance dele como um todo, né? Então a gente viu a performance dele do Coachella, que ele traz pessoas de verdade ali para a performance dele, né? Então isso foi muito chocante para o público dele e a performance dele no palco acho que é mais relevante, tão relevante quanto as pessoas ouvindo a música dele no streaming, né? Então, essas pessoas que admiram muito, então, as pessoas, nos vídeos, as pessoas comentaram no Twitter quem estava vendo ao vivo, o canal no YouTube que foi a performance dele divulgada, as pessoas comentando. Então, as pessoas, de fato, elas têm essa conexão muito forte, têm esse impacto muito grande na vida delas, né? Então, marcam momentos, marcam épocas, rememoram momentos.
tem esse contraponto, acho que como tudo tem esse contraponto, né? Então, tem muitas pessoas elogiando, tem algumas críticas, mas aí eu acho que as críticas aqui vão muito para o universo da música eletrônica, que não está conectado com esse universo de música eletrônica, acaba tendo essa diversidade ali, essa de percepção, mas num geral, assim, essa associação do Alok, essa marca que o Alok tem de ser memorável nas performances dele, memorável na vida das pessoas, foi muito relevante para a gente aqui, né? Então, de maneira geral, o que a gente viu que a gente tem essa base bastante diversificada, então as pessoas expressam muito essa admiração com ele, então as performances dele são muito positivas, são positivamente nas pessoas, então é uma comunidade que é muito ativa na música eletrônica. Então, essa experiência que tem no ambiente físico mesmo de assistir o show, para elas também é muito relevante. Eu acho que, de maneira geral, foi isso que a gente viu por meio da USCAN. E aí, a partir disso, a gente vai filtrar de como que o que a gente trouxe ali de relevante, que é esse processo de manufatura, de a música, ele trazer o human music para o show dele, ele trazer essa conexão com o universo, por exemplo, que ele trouxe o Techno Melody, esse mix que ele faz com o universo brasileiro, para ele é muito relevante como que isso a gente desceu para a estrela, né? Aí, Fê, se você quiser falar um pouquinho desse processo de conexão para criação. Ih, está no mudo. Sempre, sempre esquecendo do mudo. Falo, claro. Então, a gente sempre olhamos ali para o universo do Alok. Entendemos que os fãs têm, né, enfim, eles, claro, existem clusters diferentes. Gente que ama o Alok porque ama a música do Alok, tem gente que ama um pouco o Alok por conta da figura dele. Ele é um cara, ele é um bom moço, né? O Alok tem essa coisa, essa história de trazer a música, esse projeto Aura Tour faz parte de um álbum do Alok em que ele usou música ancestral brasileira, então música ali de, enfim, indígenas brasileiros. Então ele tem uma musicalidade ali, ele traz um propósito para dentro do trabalho dele. Então a gente tem que sempre pensar que essa relação do fã com o artista ela é plena. Eu não preciso da marca para nada, né? Eu posso ouvir meu artista no meu stream, eu posso ver no YouTube, eu posso comprar ingresso e ir no show, eu posso ter uma relação com esse meu artista, seguir nas redes sociais. E a marca, ela é uma outsider e ela tem que entender isso e assumir isso. Ela não é a protagonista. Ela tá no meio de uma relação. Então, o papel dela tem que ser um papel de olhar para o fã e construir coisas fan-centric, né? É sobre o artista e não sobre ela. Quanto mais predatório você vai, quanto mais querer transformar sobre si, mais a gente distancia esse fã. Porque esse amor do fã não tá na marca, tá no artista, né? Pode ir, Isa, por favor. E a atenção, né, nessa economia de atenção que a gente vive, a atenção ela é uma moeda. Eu até aceito entregar a minha atenção para uma marca, contanto que essa marca me dê algo em troca. Ela me surpreenda, ela me ensine, ela me emocione, ela me proporcione uma experiência diferente. Então, sim, eu posso me relacionar com marcas, né? Eu tô no controle, porque eu dou skip, eu pulo, eu dou scroll. Então, assim, a gente tá muito no controle né, enfim do nosso consumo de conteúdo e da nossa relação com as marcas. Então, sim, a marca precisa fazer algo interessante. E o interessante nesse caso é o artista, não é a marca em si. E aí a gente construiu alguns caminhos, né? Enfim, caminhos que falam que essa grandeza do trabalho do Alok, ela é maior do que os números que o Alok tem. Então, assim, e isso fala muito com o fandom, né? Porque boa parte do fandom acredita no propósito do Alok. O cara que tá sempre envolvido genuinamente com causas indígenas. Essa semana ele saiu dizendo que, nessa uma matéria, com ele falando que ele paga escola particular para todos os filhos de todos os funcionários dele, dos funcionários da casa, dos funcionários da produtora. Então, assim, ele tem isso, de ser um bom moço. Pode ir, Isa, por favor. Então, pro Alok. Big craft, né? A artesanalidade, a coisa do humano é juntar tecnologia, tudo dele é muito tecnológico, né? Arte e ancestralidade, e engajamento para mudar o mundo. Então ele tem essa coisa de mudar o mundo a partir da arte dele. Pode ir, por favor.
E a gente só consegue fazer isso genuinamente, que as pessoas percebam isso, que o fã transfira um pouco do crédito que ele dá ao Alok para a marca, se a gente abraçar isso de forma impactante, se a gente falar das mesmas causas, né? Então a gente tem os fãs que querem se relacionar com o artista e não com a marca, a gente precisa romper essa barreira da atenção, preciso querer que as pessoas, né, as pessoas precisam querer se relacionar, e é preciso evocar essa grandiosidade e criar um match poderoso entre artista e marca. Então, a gente, a partir disso, olhou para outro pico de menção do Alok, que foi o show do Coachella. É um show super importante na carreira de qualquer artista, né? Coachella é um dos principais festivais do mundo. Pode ir, por favor. É, E também para o fato da arte ser muito responsiva ao tudo que a gente está vivendo no agora, né? Então, arte é uma forma da gente olhar, registrar, pensar o mundo. É, a arte, ela documenta a cultura, né, de alguma forma, tudo que está acontecendo. Então a gente vê os artistas também fazendo isso, com as camisetas, com os seus posicionamentos, né? Apoiar um artista é apoiar os seus posicionamentos. Não dá para você apoiar o Emicida sem falar de racialidade, sem falar, né, de busca por equidade racial. Não dá para você apoiar Pablo Vittar sem falar de diversidade, sem falar de movimento LGBTQIA+. E não dá para apoiar o Alok sem falar de respeito às comunidades indígenas, à natureza e agora, uma grande causa dele, pode ir, Isa, por favor. Né, enfim, que seria também, pode ir, por favor, mesmo que ele esteja sempre conectado à tecnologia, à pirotecnia, a arte do Alok valoriza e potencializa a brasilidade, ancestralidade, cultura. Ele é um vetor de falar sobre isso, ele é muito ativo, ele é muito posicionado dentro desse universo. Pode ir, por favor. Então, em um mundo cada vez mais automático, cada vez mais dominado por AIs, né? Uma internet que a gente está discutindo, que é uma internet cada vez mais de bots, de conversas que não levam nada, o Alok trouxe no Coachella uma provocação. Keep art human, né? Então, para a gente manter a arte livre disso, para a gente continuar pensando arte e fazendo arte para humanos. E isso nada mais é do que artesanalidade, do que big craft. Então, aqui a gente achou um match. Então, foi aqui que a É. gente olhou e falou: temos um caminho poderoso aqui para seguir. Porque a Estrela também fala disso. Keep beer craft. Né? Então, aqui a gente trouxe. Você queria falar, Isa, por favor? Não, eu acho que só fazendo um ponto de conexão com o que a gente traz de pirâmide de cultura da Mutato, né, quando a gente identifica os sinais, esse é um sinal muito forte que a gente viu não só no social listening, quando a gente vai para o Scan e a gente vê as conversas em torno do Alok, que valorizam e destacam justamente isso, esse valor humano que ele traz, como quando a gente cruza com outros sinais, né? Então, a gente vê esse movimento contrário, a IA vindo com força, as pessoas no movimento contrário querendo reforçar trabalhos feitos com a mão. Então, a gente vê, por exemplo, a Marina Sena, que trouxe um novo álbum, e a capa do álbum foi toda feita manualmente, com recorte, colagem. Então, a gente tem essa contratendência de valorizar o que é feito com as mãos e tal. Então, acho que foi um sinal muito poderoso que o social listening trouxe de insight para a gente continuar nesse caminho, né? Exatamente. É, O social listening dá pra gente uma temperatura do que tá acontecendo, né, dentro dessas comunidades, dentro desse fandom. E então aponta pra gente um caminho de quando a gente entende esse artista pelo viés de como ele é percebido pelo público, a gente consegue criar essas associações mais verdadeiras e mais poderosas, porque a gente tá falando, né, então, aquilo que eu falei lá atrás, que o público cria expectativa sobre o artista. Então, não é algo que parece estranho a esse universo, quando a gente fala e apoia algo assim, porque é genuíno. E as pessoas já estão repercutindo. Então já é uma conversa estabelecida dentro dessa comunidade. Então não parece algo que a gente. Sabe Xuxa com Monange? O efeito Xuxa com Monange dá tipo, ela não usa Monange, vai, pelo amor de Deus, que isso é bem antigo. Vocês Gen Zs talvez não entendam do que a gente tá falando, mas quando você olha e fala assim, esse artista tá endossando isso, não, né? Então assim, a leitura social dá pra gente o que que não vai parecer outsider? O que que não vai parecer estranho para essa comunidade? O que que já é uma conversa natural daquelas pessoas? Pode ir, Isa, por favor. E aí a gente teve a materialização disso ali no show do Coachella. A gente teve 45 hand performers enfatizando o poder do craft. Então o Alok criou uma grande tela humana com um grupo italiano chamado Urban Theory de performance que fazem tooting. Tooting é esse tipo de movimento
em grande escala, repetitivo e geométrico, com as mãos. Então, ali no show do Alok, no Coachella, a gente via cada humano ali parece um pixel. Então tem um questionamento ali entre arte e tecnologia, mas com o humano no centro. Então essa é a discussão e o que que ele estava propondo. Mantém a arte humana e ele leva 45 pessoas para fazer uma coisa que é totalmente robótica, mas altamente humana, né? Então, a arte permite esses questionamentos. E ficou belíssimo, assim. E a gente pensou, cara, isso talvez dê pra gente um caminho muito interessante para trabalhar o que que a gente precisa falar de Estrela também. Pode ir, Isa. Então, é isso. A gente tem aqui, né? Então, o nosso insight, Estrela e a Loki compartilham de uma crença juntos, o craft, né? E essas mãos viram esse símbolo da grandeza humana, da artesanalidade. Porque as mãos que fazem a arte, as mãos que fazem a música, as mãos que fazem a cerveja, as mãos que brindam, as mãos que, né, e que aplaudem o artista. Então a gente pensou em usar também essa estética e partir desse show, dessa proposta artística do Alok, para criar conteúdos altamente sensoriais e altamente estéticos, super impactantes. Pode ir, por favor. Eu acho que é isso. Boa. E aí, aqui a gente então partiu disso, levou o grupo Urban Theory para o set. Então a gente tinha uma diária. E nessa diária a gente também tinha que otimizar, então criar conteúdo para as redes de estrela, criar conteúdo para os distribuidores, criar uma série de conteúdos. E as peças Hero viraram, né? A gente levou, eu não lembro quantos eram no set, quantos performers, mas a gente teve vários movimentos repetidos com a latinha. Ao abrir a latinha, várias mãozinhas dessa que iam terminando na mão do Alok. Então eram mãos vermelhas e a mão do Alok humana segurando, brindando. Então a gente ritualizou um pouco os filmes com essa coisa da Urban Theory, de Tuting, que é esse movimento. E aí a gente criou filmes que são análogos à proposta artística do que o Alok levou para o palco na Aura Tour em São Paulo. Ele levou também o balé para cá, trouxe o balé para cá, não só no Coachella. Então a gente criou uma unidade. Nada saiu, nada ficou fora do universo que os fãs já estavam acostumados. E alguns dos conteúdos até foram parar nos telões do show, né? A gente tinha criado uma contagem regressiva para o show nas redes de estrela. Então as mãozinhas fazendo 1, 2, 3, faltam X dias. Isso virou a contagem regressiva lá no show, né? Então isso tem um monte de coisas que a gente conseguiu fazer com que uma ação de marca não parecesse uma ação de marca, parecesse a continuação, a extensão do trabalho do artista. E o Alok adorou, porque também não é algo que, né, os artistas têm sempre essa resistência quando estão fazendo coisas com marca, que é, putz, como é que eu vou aparecer, né, falando uma coisa? Não, porque parecia o discurso dele mesmo, tipo, parecia algo que, né, isso nasceu de algo que ele e os fãs compartilham, e de uma proposta artística muito poderosa que ele já endossou. Então, é basicamente isso, assim, isso foi a nossa estratégia e como a gente usou o entendimento do que a comunidade ama no Alok para produzir a campanha. Gente, eu sou Gen Z, perdão, eu sou Gen Z, mas eu peguei sim, é a Xuxa e Monange, tá? Eu tinha o laptop da Xuxa, eu morria de inveja da Sasha. Eu peguei essa época sim, tá? A Ai, Gabi que bom. comentou, inesquecível o banho de Monange. É Tá. realmente inesquecível. E o que você falou, Fê, sobre a marca, eu poder acompanhar o meu artista sem precisar estar conectado com a marca, eu acho que faz muito sentido, porque eu sou o tipo de pessoa que eu caio em praticamente toda campanha, toda estratégia de marketing, eu caio, eu vou lá e eu compro. E aí eu fico pensando nisso. Às vezes eu tô vendo um anúncio, uma publicidade, e eu penso que é muito chato, porque eu não quero ver alguém ficar falando sobre aquilo. Eu quero realmente algo que conecte, que traga com um artista, um ator, um cantor que tá dentro ali do meu meio, né, da comunidade que eu gosto, que eu tô inserida. Então acho que isso faz muito sentido. E no dia a dia da YouScan, isso também me ajuda. Essa campanha também mostra pra gente que a IA, ela não vale de nada se a gente não tem esse toque humano, né? Se a gente não tem esse humano fazendo essa análise, conectando esses insights, são só números.
Então é muito legal que a gente consegue usar a IA para mostrar o que que dá para a gente fazer e como a gente consegue reverter isso dentro de uma campanha super legal, que foi no caso da Estrela Galícia com a Loki. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Depois a gente pode ler as perguntas no chat também, mas eu tenho uma pergunta para vocês que olhando para frente, né? Como é que vocês veem o papel da escuta social, do social listening dentro da estratégia criativa de vocês? Eu acho que agora já dá para dizer que vai além da mensuração de dados, né? A gente consegue colocar isso em prática. Mas é que eu pergunto porque eu vejo uma certa resistência em algumas agências no uso da IA, no uso da escuta social. E eu entendo o porquê dessa resistência, né? O que a gente fala, a gente tem que manter a arte humana, mas eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês veem o papel de uma ferramenta como a YouScan dentro da estratégia criativa. Nossa, acho que para a gente, primeiro, foi essencial trabalhar com a Scrum, primeiro pela fonte de dados, né? Eu acho que hoje em dia a cultura está sendo feita e a opinião das pessoas, a escuta social é muito importante para a gente entender todos esses movimentos de tendência, de comportamento, e a Scrum consegue agregar várias fontes de dados onde manualmente seria impossível a gente conseguir olhar e assimilar. Então, acho que para a gente isso é fundamental para a gente conseguir entender. Primeiro, a IA da YouScan ajuda a gente a ter essa visão, às vezes, de comunidades, agrupar por interesses. Trabalho que, normalmente, se a gente fosse fazer manualmente, a gente demoraria semanas, meses para fazer. A YouScan consegue agregar isso para a gente de maneira muito rápida, muito fácil. Então, ter essa visão de interesses das pessoas, esse agrupamento ajuda a gente a olhar um pouco o caminho que a gente tem que seguir na hora que a gente está trabalhando uma campanha, né? A gente é o que o Fê falou, manter a cultura ali no pulso das coisas para a gente evitar o skip das pessoas. Então, esse trabalho de escuta social com a inteligência artificial trabalhando junto com a gente ajuda a gente a ter o processamento de muitos dados e muitas conversas de maneira muito mais rápida. Então, a gente consegue olhar um volume muito maior e a inteligência artificial ajuda a gente a filtrar tudo isso e segmentar tudo isso de maneira rápida, sem precisar desse trabalho manual, de formiguinha. Acho que o nosso trabalho aqui como analista de social listening e tal é muito processual. E durante muito tempo a gente ficou muito preso nesse processo e boa parte do nosso trabalho foi dedicado ao processo e pouco na parte de análise mesmo, né? Ter uma visão estratégica sobre o que a gente está coletando de conversa, né? O que um comentário falando, nossa, demais o que o Alok faz, trazendo a cultura brasileira para a música. Se a gente não tem esse trabalho mais focado no olhar estratégico e menos no processual, acho que o nosso trabalho acaba demorando muito mais. Então, acho que para a gente foi muito importante a gente ter essa associação da inteligência artificial para isso, para a gente conseguir olhar mais tempo para a estratégia e como que a gente pega esses dados e transforma esses dados em conteúdo, do que nessa parte processual do trabalho, né? Super. E a inteligência, a gente também tem que entender, que acho que toda tecnologia, quando surge, causa né, uma desconfiança ou aquela coisa, a TV vai matar o rádio, Uhum. sabe, a internet vai acabar com a TV. Tecnologia é meio, não fim. E eu acho que a AI e a escuta social, né, e né, leitura e escuta social pra gente é também meio. É, então, o que eu acho que a gente tem que fazer, e aí nós, mercado, quando a gente pensa no mercado publicitário como um todo, é continuar. Então, como a Isa muito falou, a gente consegue concentrar tempo e tempo de qualidade em analisar, em estratégia, em criar, né? E coisas que a inteligência artificial não vai fazer ou não deveria fazer, né? Então, assim, é, a inteligência artificial é maravilhosa, vai continuar sendo, vai se desenvolver cada vez mais em um apoio às nossas estratégias, né? E nas nossas execuções e tal, para testar muitas coisas e hipóteses. Mas a gente, e aí eu concordo com a Loki e com a Estrela Galícia nesse sentido. O craft, né, de continuar pensando é nosso. E o que a gente consegue é muito substrato, é muita matéria bruta e processamento disso para a gente chegar nos melhores resultados com inteligência artificial e com ferramentas como a YouScan. Então é perfeito para a gente, porque isso dá um norte para onde a gente está indo, para onde a gente, né, pode caminhar.
para resolver algum problema, né, que surge ali na estratégia. E de maneira muito mais rápida, né? Porque às vezes um insight que é uma conversa que é relevante essa semana já não é mais relevante na próxima semana. Então, ter uma IA auxiliando durante esse processo é muito mais fácil. O Rodrigo, ele deixou um comentário, ele disse que o grande ponto de convergência entre o artista e as marcas que o patrocinam é justamente fazer sentido para ambos e comercialmente, né? O Alok já fez campanhas para Bud, cerveja Black Princess e whisky. Sendo assim, como a Estrela Galícia irá fazer para que essa conexão exista e faça, no fim da história, elevar a percepção da marca para os brasileiros, onde a marca precisa muito de apoio. E aí surge essa dúvida para mim também, porque eu vejo que existe um crescimento dessa nova onda do que é ser brasileiro, de brasilidade, vamos valorizar a cultura brasileira. Então, eu não sei se vocês veem como um desafio maior inserir uma marca que não é brasileira dentro do mercado brasileiro, para o público brasileiro. Eu acho que o público brasileiro recebe bem qualquer coisa importada, até, né? A gente tem essa, né, alguns falam da síndrome do vira-lata e tal, não sei o quê. Então, a gente tem desafios de paladar, desafios de, né, a Heineken é um exemplo, é uma cerveja, né, a cerveja mais consumida no país é uma cerveja holandesa. Então, assim, sim, a brasilidade está super em voga, né? E, tipo, a gente também tem que olhar e ver o que que é ali estereótipo, o que que é clichê, enfim, até Claro. o que que é um. Uma coisa é você ser brasileiro e participar de brasilidade e tal, outra coisa é você explorar um pouco essa cultura só como pelo viés da estética, né? Um viés que esvazia até e não contribui, não acrescenta nada. Aqui, Estrela, na verdade, adota uma postura legal porque ela participa desses movimentos culturais, né? Quando uma marca patrocina um evento, ela está ajudando na viabilidade desse evento. Então, a Estrela tá ali no show do Gilberto Gil, no show da Lineker, no show do Alok. E eu acho que isso só vai virar em melhora de percepção, melhora de awareness para a marca, quando a gente trabalhar isso, olhar depois com um certo tempo e olhar a consistência dessas ações, né? E aí a gente não tem como responder pela marca, mas o ideal é que as marcas tenham consistência nessas estratégias. Até para a pessoa. Então, quando a gente olha para Brahma e pensa na música, no sertanejo, a gente tem anos de consistência de construção de relação. Né? Então, a música não é diferente. A gente precisa construir isso na cabeça das pessoas. E aí você vai no show e, putz, a cerveja é estrela. Você vai no outro show, a cerveja é estrela. Aqui a gente também tem, e aí, né, enfim, não é nossa indicação, mas a gente tem. Eles adotaram uma postura generalista, né? Então eles usam a música como um território de forma geral. Então tem a Lineker, que é MPB, tem o Gilberto Gil, que é MPB, tem até mais similaridade, mas tem o Alok, que é eletrônico. Todos são música brasileira. Mas quando a gente tá falando, quando marcas, ele citou a Bud aí. Bud bateu bastante no rap durante muito tempo, no rap, no trap, no hip hop. Então você tem a mesma cena, e aí você consegue construir melhor essas associações, porque é muito provável que eu vou no show da Duquesa, eu vou no show do Emicida, eu vou no show e aí eu tenho contato com a marca. Então a marca fica mais onipresente. Eu crio mais pontos de contato. Não necessariamente o cara que foi no show da Loki vai no show do Gil. Então a gente não tem essa coisa da repetição. Então o interessante pra gente, a repetição é um dos preceitos da publicidade, né? Tem outras campanhas, compre batom, seu filho merece batom. Quanto mais a gente repete, né, a gente cria frequência, se a gente fosse pensar em mídia, então a gente aumenta a percepção. Então eu acho que é isso, a gente precisa entender daqui a pouco com um distanciamento. Como é que vai ser a estratégia da marca em 2026? Né? A gente ainda não sabe disso, então talvez, Rodrigo, a gente possa voltar daqui a um ano e falar, ó, deu certo, não deu certo. O Rodrigo Aí você perguntou quer justamente tentar. isso. O Rodrigo perguntou justamente isso. O Alok ele tem uma carreira internacional muito ativa, com agendas em diversos países, e como a marca irá fazer para ativar o artista em locais onde a marca não é patrocinadora. Eu acho que a marca não tem essa pretensão, tá? E nem o contrato. A gente fala de contratos bem amarrados. O contrato da Estrela, a Estrela é patrocinadora da Aura Tour,
não do Alok como um todo. Então lembra que a gente estava falando também de ações predatórias, né? A marca não compra o artista, né? Tem ali uma série de combinados comerciais e contrapartidas do patrocínio. Então, tem marcas que fazem isso ao artista, né? E aí estão muito mais ligadas ao artista. Mas a gente está vendo cada vez mais as marcas personalistas, né? Então você tem a marca da Boca Rosa, que está altamente associada à Bianca, né? Porque é uma marca que nasceu de uma persona. Não, e aqui não é o caso, né? Então eu não acho que Estrela vá. Tipo, se o Alok for tocar no Tomorrowland na Bélgica, eu não acho que Estrela vá ativar. Até porque lá na Bélgica vai ter um outro patrocinador de uma cerveja X, e, enfim. E aí o artista ele não pode romper com o patrocínio. Então, isso é muito difícil quando a gente está falando de festival, por exemplo. O festival também tem um Rock in Rio. Se eu logo for tocar no Rock in Rio, eu não posso expor Estrela Galícia gigante lá, porque eu furo a Heineken, que é a patrocinadora do festival. Então tem toda uma dinâmica de acomodação de patrocínios e mensagens de marca que a gente tem que olhar quando a gente está fazendo isso. Aqui era a Aura Tour, que era o show do Alok. E aí, né, enfim, no show do Alok, ali no estádio do Morumbis, a gente tem o direito de ativar a estrela. Fora, a gente não tem tanto esse direito. Eu acho que não tem mais perguntas. E acho que se não tem mais perguntas, não sei se vocês têm alguma coisa para comentar mais, ou a gente já pode encerrar com o webinar hoje. Isa, quer dar Não, só um. queria agradecer, né? Queria agradecer o tempo para a gente falar um pouquinho sobre o social listening. Eu acho que durante muito tempo acreditou-se que era uma área só para ficar na ponta de uma campanha, de uma execução, né? Só olhando o resultado. E aí acho que a gente os profissionais da área estão quebrando esse paradigma, mostrando que a gente é muito importante estar antes na estratégia, do lado do planejamento e tal. Então, acho que foi legal mostrar esse projeto para trazer um case que não seja de relatórios e gráficos e resultados e mostrar um pouquinho desse processo antes, né? Então, obrigada pelo tempo de vocês aqui e pelo convite. Obrigado, Imagina. gente. Adoramos o papo. É, Então, tanto eu quanto a Isa somos entusiastas de escuta social e de, enfim, e analisar dados, e a YouScan é um super apoiador para a gente nesse aspecto, em vários outros. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e, enfim, contem com a gente. Imagina, gente, eu que agradeço pela participação de vocês. Foi ótimo escutar como é que funciona por dentro e a receita da Mutato para fazer campanhas incríveis. Espero que venham ainda muito mais cases com a gente no futuro. E, bom, é isso, gente. Acho que não tem mais perguntas. O pessoal tá falando aí parabéns, adorei participar. Força na peruca. Boa semana para todos e um abraço. A gente se vê no próximo webinar. Valeu, gente! Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.